Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 36. Bons estudos! Ô Vicente, você sabe me explicar o que é Revolução Industrial? Vou te mostrar aqui. A Revolução Industrial começou na Inglaterra no final do século XVIII. Foi resultado da supremacia marítima dos ingleses, que abriu praticamente o mundo todo para o comércio de manufaturados. E também de novas descobertas tecnológicas, o alto forno, o tear mecânico, a máquina de fiar hidráulica. Ou seja, muitos produtos que eram produzidos artesanalmente começaram a ser produzidos em escala industrial. Tecidos, utensílios domésticos. A Revolução Industrial, na verdade, ela começou na Inglaterra e atingiu o mundo inteiro. Foi uma grande transformação, foi um rompimento que mudou a economia mundial. Porque até 1780, mais ou menos, a agricultura era a única fonte de riqueza. Só que a Revolução Industrial mostrou que a indústria iria se tornar o modo predominante de trabalho produtivo nas sociedades modernas. Tá certo, mas e a agricultura, como é que ficou? Bom, se você também está interessado em saber um pouco mais sobre esse assunto, assista a teleaula de hoje. Você vai ver como a agricultura mudou nos últimos 200 anos. Vai analisar, junto com a gente, os avanços nas técnicas e na estrutura da produção de alimentos. Vai estudar as possibilidades e os problemas criados pela adoção de novas tecnologias na agropecuária e o que pode mudar na economia mundial por causa disso. E é isso que eu quero ver, porque a teleaula de hoje está começando agora. A partir da Revolução Industrial, se iniciou a grande mudança de uma economia rural para uma economia urbano-industrial. A agricultura teve que se ajustar a novas necessidades impostas pela economia capitalista. Produzir excedentes que se destinavam ao mercado, onde a venda gera lucro. Portanto, é preciso produzir mais e de modo mais eficiente. Pois é, Gil, mas essa produção ela não é distribuída igualmente, né? Existe um contraste muito grande entre os países desenvolvidos que controlam as maneiras mais modernas de se produzir alimentos e que, na verdade, consomem a maior parte dos alimentos produzidos, e os países subdesenvolvidos, que não têm dinheiro nem para produzir, nem sequer para importar os alimentos que precisam, né? Então, por que os países subdesenvolvidos não fazem alguma coisa para reduzir esse desequilíbrio? Como, por exemplo, aumentar a área de cultivo, a eficiência dos seus agricultores, sabe? Estas soluções não são tão fáceis de adotar. Na Ásia, mais ou menos 80% da área agriculturável já está sendo utilizada. Na América Latina, seria preciso derrubar florestas para conseguir novas áreas de cultivo, o que iria agravar a questão ambiental. Na África, em alguns lugares, as chuvas são insuficientes e, em outros, o solo está muito desgastado. Quanto à eficiência, as inovações técnico-científicas são controladas por empresas multinacionais que estão interessadas no lucro e não nos impactos sociais e ambientais que podem causar. De 1950 para cá, a agricultura vem registrando índices de produtividade cada vez mais altos devido à integração entre a agricultura e o setor industrial. A indústria passou a fornecer fertilizantes, sementes mais qualificadas, inseticidas, máquinas mais modernas. Os produtos agrícolas não são mais entregues na sua forma natural ao consumidor, sendo adquiridos e processados pela indústria. Sabe o que eu estava pensando, Gil? Antigamente, os agricultores dependiam mais das forças da natureza, né? Hoje em dia, eles dependem muito mais do quê? Das máquinas, da tecnologia. Por isso que a agricultura e a indústria se unem, como naquela fábrica que a Laura está. Agora, tem até um nome para isso, quer ver? Complexo agroindustrial. Nos países desenvolvidos, onde a indústria de bens de produção é mais avançada, a integração entre agricultura e indústria ocorreu primeiro e com maior rapidez. E a coisa cresceu tanto que existe hoje grandes conglomerados que controlam a pesquisa, a produção de sementes, fertilizantes, pesticidas,
máquinas agrícolas, armazenamento, transporte e distribuição nos supermercados. Uma das grandes transnacionais no setor agroindustrial, a Bunge e Born, investe grandes capitais, realiza pesquisa, produz, comercia e transporta alimentos desde a Nova Guiné até o Brasil. Glorinha, quanto mais eu viajo, mais eu percebo que existe um verdadeiro sistema alimentar mundial que cria novos hábitos alimentares e de consumo. A comida típica de cada país cada vez mais tem cedido espaço ao refrigerante, ao hambúrguer e à pizza padronizada. Os avanços da produção agropecuária fizeram mais do que mudar os hábitos alimentares. Países desenvolvidos, como o Japão, a Itália e a Alemanha, têm pouco espaço para a agricultura e grande população com nível de vida alto. Eles importam mais alimentos do que exportam. Alguns países subdesenvolvidos da África, do Oriente Médio e do leste europeu também são importadores. Os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália são grandes exportadores. Bom, Vicente, até agora a gente veio falando da influência da mecanização na agricultura. Certo. Agora está acontecendo uma outra revolução que pode ser tão importante quanto a revolução industrial na produção de alimentos. E que revolução é essa? De todos os avanços da produção de alimentos, os avanços mais extraordinários têm sido obtidos no campo da biotecnologia. Biotecnologia é qualquer técnica que use processos vivos para modificar produtos, melhorar plantas ou animais ou desenvolver micro-organismos para usos específicos. Você vê, Gil, hoje em dia os cientistas conseguem isolar e estudar a estrutura dos genes e até mesmo alterar o código genético de uma planta, de um animal. Eu acho impressionante isso. Parece até ficção científica, né? Parece mesmo. Poder aumentar o tamanho e a resistência de uma planta, de um animal, né? E agora uma coisa que eu nunca tinha pensado era a alta tecnologia sendo aplicada na agricultura. Uma revolução tecnológica profunda está mudando a agricultura moderna. A mecanização da agricultura começou com um arado de aço puxado a cavalo, há mais de 100 anos. Depois veio o motor a gasolina dos tratores e máquinas que faziam trabalho pesado nas fazendas. Hoje, a mecanização se completa com a introdução de equipamentos computadorizados. Com a ajuda do computador, os agricultores vão poder monitorar o meio ambiente, estabelecer estratégias de ação e identificar áreas problemáticas. E vem mais por aí, vai ser possível informar os produtores agrícolas sobre o tempo e as condições do solo. A fazenda moderna será uma espécie de fábrica automatizada. Além da informatização, a fazenda do futuro utilizará a engenharia genética, que é a aplicação de padrões de engenharia à manipulação dos genes. Assim, é possível planejar um carneiro que dê mais lã ou uma plantação de trigo resistente às pragas. Com a engenharia genética, a agricultura do século XXI vai deixar de ser baseada na petroquímica para se basear na genética. Bilhões de dólares estão sendo consumidos para aumentar a produtividade agropecuária. A biotecnologia é uma outra revolução na tentativa de produzir mais alimentos. Mas espera aí, Vicente. Se existe uma revolução, sempre vai haver ganhadores e perdedores, correto? Certo. Então, olha, a gente já viu que países como o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália são super produtores de alimentos. É verdade. Né? Que já é o contrário dos países pobres, que não conseguem produzir, não conseguem importar os alimentos suficientes para a sua população. Além desses países, hoje, Brasil e Argentina também são grandes exportadores de alimentos. Agora, o que se conclui disso? Bom, eu acho que como a pesquisa é controlada pelos países desenvolvidos, esse avanço gerado pela biotecnologia só vai servir para aumentar esse desequilíbrio entre os países que a gente estava vendo no início da teleaula. Bom, a desvantagem é para quem trabalha na agricultura tradicional, né? Que sempre o seu emprego pode, desaparecer, né? E se eu não me engano, quem vai perder com isso são os países pobres. É verdade. Um exemplo disso é a baunilha de laboratório, criada por duas empresas norte-americanas. Isso vai afetar a economia de uma ilha que produz 90% da baunilha natural do mundo, Madagascar. Em Madagascar,
70 mil agricultores dependem da cultura da baunilha para sobreviver. Se já era difícil depender da exportação de um só produto, imagina se os consumidores deixarem de comprar. Mas as vantagens e desvantagens da biotecnologia não param por aí. A soja e o milho são produtos agrícolas onde houve grande desenvolvimento de sementes transgênicas, isto é, geneticamente modificadas. Na Argentina, toda a produção de soja é transgênica. No Brasil, após um período prolongado de debates, o uso de sementes transgênicas foi autorizado e é largamente utilizado no Rio Grande do Sul. Grandes extensões de cultivo de algodão também empregam sementes geneticamente modificadas no Brasil. A maior produção de alimentos pode afastar a ameaça do desequilíbrio entre produção de alimentos e aumento da população, que ameaça as sociedades mais pobres. Já os países grandes exportadores de produtos agrícolas vão perder compradores, como o Japão, que poderá produzir o que consome. Outro problema é o preço da engenharia genética. É cara e está nas mãos de grandes empresas transnacionais, o que tornará o mundo não desenvolvido ainda mais dependente. Ô Vicente, você não acha que a biotecnologia vai aumentar o desemprego? Por um lado sim, mas ela acaba criando novos tipos de empregos, abre novos mercados, reduz custos, cria novos produtos. Sim, mas também aumenta a tensão no mercado internacional. Agora, o que os grandes produtores vão fazer com o excedente dos produtos se todo mundo produz para si? Pois é, e ainda tem o problema dos países pobres, né, que não tem dinheiro para desenvolver engenharia genética. Você já pensou, Gil, a dificuldade de um país que antes exportava um produto e agora de repente vê que esse produto se tornou dispensável, porque ele já é produzido em laboratório no país que antes importava. Será que a revolução biotecnológica compensa? Mesmo com essas desvantagens, a verdade é que não seria possível produzir alimentos para a população no mundo todo com técnicas de 50 anos atrás. Portanto, a biotecnologia ainda parece ser a melhor solução. Se num futuro próximo a produção de alimentos for dominada por um novo complexo agroindustrial, resultado da união da informática com a biotecnologia, a agricultura ao ar livre será substituída pela manipulação de moléculas no laboratório. O preço desse progresso vai ser a eliminação de milhões de agricultores do processo econômico e a mudança do papel do campo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. A mecanização da agricultura começou há mais de 100 anos e a produção de equipamentos e insumos agrícolas transformou a agricultura numa atividade subordinada à indústria. As atividades agrícolas e industriais estão integradas nos complexos agroindustriais. Neste final do século XX, a agropecuária passa por uma nova revolução técnico-científica. Equipamentos computadorizados, fertilizantes mais eficientes e a genética aplicada à agricultura ampliam cada vez mais as possibilidades de se produzir mais alimento com mais qualidade. Diante dessas inovações, o campo se transforma. Veja no seu livro de estudos detalhes sobre as mudanças revolucionárias nas técnicas de produção de alimentos. Até a próxima teleaula!